Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula desse mini curso A Descoberta do Outro. Como vocês podem perceber, está fazendo muito frio aqui em Curitiba no dia da gravação, por isso que eu estou aqui todo encapuzado. Muito bem, nós traçamos até aqui um caminho, percorremos um caminho, que foi um caminho, digamos assim, ao mesmo tempo que conceitual, foi também expositivo de situação real, concreta, de dramas que, enfim, nós vivemos. A maioria de nós vive dentro das nossas relações. Nós começamos com o conceito de caridade, de solução, ou seja, aquilo que a gente espera que o outro seja a solução para nós, mas que no fundo não deveria ser assim, quer dizer, nós não deveríamos buscar no outro simplesmente soluções para problemas que são nossos, não é? Porque a verdadeira caridade não é isso. A verdadeira caridade, e sempre deve haver caridade entre um casal, ela não deve fazer com que eu espere que o outro seja de fato a solução para os meus problemas, né? Existe um problema fundamental do qual nós falaremos hoje, em que sim, apenas amando alguém e estando com alguém, ele pode ser amainado, vamos dizer assim, pode ser diminuído, não inteiramente resolvido, porque isso é impossível. Mas, para outros problemas, cada um deve resolver certas coisas por si mesmo, né? Os famosos problemas existenciais, questões pessoais que devem ser resolvidas pessoalmente, não que o outro, né, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, não possam contribuir, não possam ajudar, não possam, inclusive, diminuir um pouco os efeitos ruins daquilo pelo que a gente está passando pessoalmente. Mas há certos dramas, há certas questões que são nossas, de cada um. E, portanto, o outro não deve ser buscado como tampão ou como solução de vazios que são pessoais, são particulares. São problemas que são reais e particulares, né, individuais. Existem os problemas a dois, e sim, devem ser resolvidos a dois. E existem os problemas que são particulares, únicos, daquela pessoa. Então, o conceito de caridade apresentado na primeira aula já deixava claro que eu não devo me aproximar do outro pedindo solução para os meus problemas, não é? E que eu devo, de fato, ser sensível, ser afetado pela sua presença, pela inteireza da sua personalidade. É ela que me interessa, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de quem é o outro nessa última aula. Então percorremos um caminho, depois até descrevendo uma relação ideal, como é que ela nasce, os sentimentos envolvidos, os instintos envolvidos, que são importantes. Falamos na segunda aula da questão do racionalismo, do quanto a empresa técnica da modernidade, ou seja, de tentar explicar tudo à luz do racionalismo, de alguma especialização, explicar o amor através da psiquiatria, por exemplo, explicar o que acontece entre os casais através de pesquisas sociológicas, essa tentativa de tentar enquadrar conceitualmente e racionalmente, portanto, as relações amorosas, o perigo disso, porque de fato, como foi dito naquela aula, o amor está acima disso. O amor, ele não se dá a esse tipo de contenção conceitual, intelectual, por aí afora. As realidades a dois são muito mais profundas e muito maiores do que as nossas possibilidades de explicação, de conceituação, certo? De racionalização desse processo. Mesmo assim, na aula 3, eu tentei expor o que seriam as etapas, né? O caminho percorrido por uma relação, entre aspas, ideal. Desde um reconhecimento de que certa presença, certa pessoa mexe comigo, a presença dela mexe comigo, o fato dela passar na minha frente, estar no mesmo ambiente que eu, trabalhar perto de mim, ou eu encontrá-la na festa, promove algo dentro de mim. Então ali é o nascimento do despertar para o outro, e depois o envolvimento, né, os sentimentos que levam à paixão, que é o padecimento mesmo da presença do outro, o padecimento da vida do outro, né, eu padeço diante dele, padeço por ele, né, e que isso, por definição, não é controlável,
Não é uma coisa que a gente consiga permanecer inteiramente racional nessa etapa do processo. E que, enfim, graças a Deus amadurece, numa parte das vezes, e chega a se tornar amor. Que, como nós terminamos na aula 3 dizendo, é esse amadurecimento do processo. Um processo que começa com uma confissão de, como é que eu posso dizer? Uma confissão, eu até já escrevi sobre isso, baseado num livro do Tolstói, que se chama A Felicidade Conjugal. Procurem esse livro, tá? E é a história de um casal, etc. E o Tolstói, no final do livro, ele diz uma frase que é mais ou menos assim: amar é querer que o outro tenha poder sobre mim. Ok? Amar é querer que o outro tenha poder sobre mim. Então nós terminamos a terceira aula na esteira mais ou menos dessa frase. Ainda que eu não tenha dito a frase na aula, ela provavelmente estava passando pela minha cabeça quando eu falei as coisas que falei. Porque o processo do amor começa então com um reconhecimento de que nós somos roubados pela presença daquela pessoa especificamente. Ou seja, aquela pessoa mexe com a gente. É irracional por excelência. Está muito além das explicações, né? Por que é que fulano se interessa por Beltrana e não pela ciclana? Por que mesmo? Esse é o tipo de explicação que está acima, né? Não existe, ou melhor dizendo, não existe uma explicação para isso, uma só, que dê conta dessa realidade. Então, olha só, o processo amoroso começa com uma confissão de que aquela pessoa, especificamente aquela, causa algo em mim, desperta algo em mim. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não quisesse, friamente pensando, a presença dela mexe comigo, me afeta. E desemboca, né, porque não termina no sentido que acaba, mas desemboca no amor mesmo, que é uma confissão muito mais madura, não só a confissão de que instintivamente ela mexe comigo, ela me provoca, a presença dela rouba algo de mim, mas termina, e esta é a dimensão do amor, com uma confissão que quer dizer mais ou menos isso da frase do Tolstói. Eu preciso dele. Eu preciso dela. Este poder que ela tem sobre mim, eu quero que ela tenha. Eu quero ela na minha vida. Entende? É assim. Vejam que do início ao final, do primeiro envolvimento até a confissão de que é amor mesmo o que você está vivendo, dentro disso daqui, obviamente, acontecem momentos de racionalidade, eu disse na aula 3 também, né? Na aula 2, momentos de racionalidade, momentos em que você tem que tomar decisão. Vamos namorar? Vamos namorar. É um momento racional esse. Vamos noivar? Vamos noivar. Vamos casar? Vamos casar. Existem momentos, claro, de racionalidade durante o processo amoroso. Mas vejam que o começo dele e como ele desemboca, são, na verdade, momentos de confissão. É isto, entende? É isto e pronto. Claro que num apelo racional você também pode dizer não para o que você está sentindo. Por isso que eu não disse em nenhum momento que o racionalismo, a capacidade de pensar, de decidir, de escolher, está completamente fora do processo amoroso. Eu jamais disse isso. Eu apenas disse que você não explica amor racionalmente falando. Mas dentro do processo do amor existem momentos de racionalidade, sim. Né? Por exemplo, você percebe que você gosta dele, percebe que você sente coisas por ele, percebe que ele mexe com você, mas você está focado na sua carreira e nesse momento você não quer namorar. Ponto. Entende? Então, a instância ou a dimensão racional segura a outra e diz: não, não quero. Ela diz não, não quero. Agora, o que ela nunca vai conseguir fazer é não, não sinta. Não, não fique mexido. Isso ela nunca vai fazer. Como diria Shakespeare, o coração quer o que o coração quer. Certo? Mas o amor, eu estava dizendo, com base na frase do Tolstói, parece ser aí uma segunda confissão, depois de todo aquele caminho percorrido da aula passada, uma segunda confissão de que eu quero, inclusive, que ela tenha esse poder. Uma coisa é eu admitir, lá no início do processo, que, meu Deus, essa pessoa mexe comigo.
Talvez eu nem quisesse que ela mexesse, mas ela mexe. Isso é uma coisa. Outra, mais madura e que precisa de um tempo, precisa de um conhecimento um do outro, é você chegar depois a dizer, e isto é o amor, eu quero que ela mexa comigo. Eu quero que ela faça isso comigo. Eu quero que ela tenha poder sobre mim. Eu quero que ela me altere como pessoa. Eu quero isto. E isto que eu quero não é, e aí a descoberta do outro vai ficando mais evidente para nós nessa aula, isto que eu quero não é uma parte do outro. Não é uma qualidade dele, que vai ser muito boa na minha vida se eu namorar uma pessoa com essa qualidade, porque daí ele pode me ajudar nisso e naquilo. Não é um aspecto dele. Não é uma função dele que ele pode vir a exercer na minha vida. Não é isso. Entende? Que eu quero que tenha poder sobre mim. E que isto é amar. O que eu quero mesmo, e isto significa amar, é ele por inteiro. Eu não quero uma dimensão do outro. Eu não quero uma qualidade do outro. Eu não quero um aspecto do outro. Eu quero o outro. E aí eu invoco as minhas leituras de Julia Marias, que quase não citei, não falei durante essas aulas, mas Julia Marias me fez entender essa dimensão pessoal do amor. Entende? Porque nós temos necessidades de diferentes ordens. De diferentes ordens. Talvez um dos problemas, essa confusão do amor aí, em que os casais estão metidos, e os solteiros também, talvez por isso tenham dificuldade de amar, dificuldade de encontrar alguém e tal, em parte vem dessa confusão, desse esquecimento, de que nós temos necessidades de ordens diferentes. Por exemplo, nós temos necessidades físicas, necessidades orgânicas, né? Eu preciso de vitamina B12, ok? Eu preciso de tais e tais componentes. Eu preciso comer agora, porque eu estou já com dor de cabeça. Eu, quando estou com fome, fico com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, já estou passando mal aqui, preciso comer. Entende? Nós temos necessidades orgânicas, físicas, corporais. Eu preciso dormir agora. É o Tiago inteiro que quer dormir? Não, não, porque muitas vezes a cabeça do Tiago ou a alma do Tiago queriam, sei lá, continuar fazendo uma determinada coisa. Mas o corpo está começando a reclamar. E o corpo fica dizendo, não, a gente quer descansar. E a cabeça, às vezes, e o coração queriam estar fazendo outra coisa, queriam estar lendo, queriam estar assistindo mais série, queriam estar fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Entende? Mas o corpo diz, não, agora a gente quer fazer isso. E aí o Tiago atende a uma necessidade do corpo. Ou atende a uma necessidade psíquica. Ah, quando eu estou estressado, eu preciso assistir tal tipo de coisa, tal tipo de série, tal tipo de filme. É uma necessidade psíquica, psicológica. É um outro tipo de necessidade. Nós temos necessidades sociais, políticas. Há uma dimensão dentro de nós, essa dimensão política, que tem necessidade de, enfim, fazer alguma coisa com alguma outra pessoa, de participar de algo, entende? De um clube, de um grupo, mesmo que virtualmente. Tá? Em alguns essa necessidade é mais fraca, noutros ela é muito mais forte, né? Pessoas que dependem mesmo disso. Eu sou o tipo de cara que tem menos dependência disso, e tem um vizinho aqui no prédio onde eu moro que tem tanta necessidade que bastou ele se mudar para cá, ele deixou um bilhetinho debaixo da porta de cada morador, colocando ali o celular dele, se apresentando, dizendo que ele queria fazer amigos, que ele queria encontrar, que a pandemia era um bom momento também para a gente fazer novas amizades, não se sentir tão sozinho, Acredito que, como bons curitibanos, a maioria das pessoas desse prédio aqui ignoraram completamente o aviso dele. Mas, olha só, é uma necessidade que ele tem muito maior do que eu. É uma necessidade que ele tem de de falar com os outros, de estar com os outros. Né? Eu tenho menos dessa necessidade. Então, mas não quer dizer que eu não tenha, apenas é menor. Então, nós temos necessidades de várias ordens. Nós temos necessidades intelectuais, né? Nós temos necessidades técnicas e por aí afora. Mas existe um tipo de necessidade nossa, que é o que Julia Marias chama de necessidade pessoal. Quando você diz que quer passar a noite toda com o seu amado, essa necessidade ela tem de ser pessoal. Ou seja, é você como pessoa inteira que precisa daquela outra pessoa inteira.
E quando se trata de relacionamento com o outro, nós jamais deveríamos, ou pelo menos deveríamos diminuir ao máximo que pudéssemos, às vezes, disso acontecer. Fazer coisas com o outro, ou para o outro, ou pedir do outro, com base em necessidades que não sejam pessoais. Porque daí nós estaríamos usando o outro. Entende? Santo Agostinho, o problema do homem é que ele ama o que deveria usar e usa o que deveria amar. Então nós temos esse problema nas relações humanas. E nas relações a dois, então, ainda mais marcado. Nós, muitas vezes, nos dirigimos ao outro com um aspecto nosso, uma dimensão nossa, física, psicológica, né, social, e queremos dele uma resposta para essa dimensão. Entende? Para essa dimensão. Veja que você pode reduzir o sexo a isso. Você pode reduzir a vida sexual de um casal a atendimento de estímulos. Então o sexo é, tô com tesão, vem aqui. Ponto. Então você pode fazer da vida a dois, sexualmente falando, um cumprimento, um atendimento de estímulo, de desejo. Simplesmente. E não quer dizer que você não deva atender aos estímulos e desejos do seu marido, da sua mulher, do seu noivo, da sua noiva, mas quer dizer que se for sempre isso, apenas isso, vocês estão jogando fora e desperdiçando a melhor dimensão do sexo. A melhor dimensão do sexo, ou que o sexo tem de melhor, de fato, é que ele é a consequência de uma necessidade pessoal. Porque um jeito de você distinguir isso que eu estou falando é o seguinte, se na hora lá que você está com tesão, se qualquer outro que estivesse ali com você, por quem você sentisse atração, resolveria seu problema ou não. Ou teria que ser o seu marido. Teria que ser o seu noivo. Entende o que eu estou querendo dizer? Se qualquer um pode resolver esse meu problema aqui, esse meu desejo, esse meu estímulo, esse meu tesão, então eu não estou com necessidade de uma pessoa especificamente. Eu estou com uma necessidade sexual, mas uma necessidade física. E quem estiver por perto pode resolver. É isso que leva um sujeito a comprar uma boneca inflável. Certo? Porque nós chegamos ou um robô, que agora a coisa está muito mais elaborada, e a gente sabe, no Japão principalmente, tem robozinhas lá com pele de silicone e tudo mais, para os japoneses homens resolverem seus problemas instintivos, sexuais, seus desejos, com um robozinho. Quer dizer, vai atender ao apelo sexual em si? Vai atender ao apelo sexual em si. Vai atender ao desejo profundo de intimidade, de ligação com outro, com outra pessoa? Não, porque não é uma pessoa. A necessidade que eu tenho para justificar uma relação amorosa, veja só, a necessidade tem de ser pessoal. Senão eu estou usando o outro, ou estou sendo usado. Claro que no dia a dia, no cansaço do dia a dia, nos problemas diários que nós enfrentamos, no cotidiano, etc. e tal, maçante, nós acabamos muitas vezes confundindo as coisas, acabamos no meio do cansaço, no meio do tédio, às vezes um cotidiano mais entediante, a gente acaba sendo usado e usando. Mas isso não deveria ser a regra. A regra da relação, do invocar o outro, deveria ser porque eu estou sentindo falta de você. É de você que eu sinto falta. Porque lembra, amar é querer que aquela pessoa, não qualquer uma, aquela especificamente, tenha poder sobre você. Aquela é uma confissão madura depois de um processo vivido de conhecimento um do outro, de intimidade que foi crescendo ao longo do namoro, etc e tal, e até que o casamento é a celebração do quê? De que, olha, eu quero que você, e nenhuma outra mais, tenha poder sobre mim. Você. Isto é o ato. Então a preparação para o casamento é a preparação disso aqui. A decisão de casar, ela vem neste momento. No momento em que você percebe, olha,
Não dá mais para viver sem ela. Ela me altera. A presença dela altera a minha vida. E eu quero que altere. Eu quero que seja assim para sempre. Eu quero. Então eu preciso dela. Eu não preciso de uma mulher. Eu preciso dela. Porque precisar de uma mulher é precisar genericamente. E é precisar para alguma dimensão minha que quer ser atendida. Agora, quando eu digo que eu preciso da fulana especificamente, é a minha pessoa que está reconhecendo ter necessidade daquela pessoa. Esta é a maravilha do processo. Essa é a maravilha do amor. O que junta duas pessoas mesmo. O que junta. E que pode fazer elas enfrentarem, essas duas pessoas, olha, todos os desgastes e todos os problemas e dilemas da relação a dois, e os anos, né? E o envelhecimento e tudo mais. Tudo isso pode ser resolvido, entende? Tudo isso pode ser superado, desde que a necessidade que eu tenha seja dela. E, portanto, passado 30 anos, pode surgir uma mulher mais bonita, ou mais isso, mais aquilo, perto de mim, dando em cima de mim, mas ela será apenas, então, uma mulher bonita dando em cima de mim, que vai falar diretamente com um lado meu, um aspecto meu. Mas com a minha pessoa, não. Se a minha pessoa tiver aquela relação de poder, e aqui quando eu falo relação de poder, esqueça essas coisas de feminismo e machismo, não, relação de poder de um para o outro, tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem, que é a mesma coisa que fala relação possessiva. É uma relação de poder porque sou eu que estou lá dizendo que eu quero que ela tenha poder sobre mim. E, portanto, a mulher bonita que vier dar em cima de mim não tem grandes chances de me atingir pessoalmente. Ela pode me atingir fisicamente. Ela pode me atingir, puxa, me deixar assim, nossa, que mulher bonita, caramba, olha só, ela deve ser assim, ela deve ser assada, posso ficar pensando nela por um tempo. Mas entende que para ela me conquistar, ela teria que primeiro provar para mim que eu não preciso mais daquela outra pessoa, que aquela outra pessoa já não tem mais efeito sobre mim, não tem poder algum e eu não quero mais o poder dela. Entende? Ou ela nunca teve poder e eu achava que tinha. É muito mais complicado isso daqui. Então vocês perguntam às vezes para mim nas caixinhas sobre traição. Eu digo para vocês, 90% das traições não passa de dimensão física em questão. Física e psicológica. Física e psicológica. Aí você pergunta, então, é perdoável, Thiago? Sim, é perdoável. Lógico que é perdoável. É fácil perdoar? Não, não é. Você aí vai ser uma pessoa ruim se você não perdoar? Não, não é isso. A gente está falando aqui teoricamente. Certo? Mas se a traição foi uma expressão de um ligamento físico ou psicológico, isso ainda não compromete a pessoalidade do amor. A pessoalidade do amor é maior do que isso. É maior. Vejam como é complicada essa questão. Tem um filme com a Meryl Streep e o Hugh Grant. Eu não vou lembrar agora o título do filme. Ai, não vou lembrar aqui agora. Mas depois vocês procurem lá Meryl Streep e Hugh Grant. Eles, aquele ator inglês. Em que a Meryl Streep interpreta a pior cantora do mundo. Tá? Ela ficou conhecida, e é baseada em fatos reais, como a pior cantora do mundo. Que ela tinha muito dinheiro, achava que sabia cantar e gravava discos até com a voz horrível dela. E fez sucesso porque aquilo se tornou piada, entende? Entre as pessoas. Então, o pessoal acabava ouvindo a música e dando de presente o disco, aquela coisa toda, porque era muito engraçado, de tão ruim que era. Mas a história do filme não dá tanta ênfase a essa questão da falta de talento da cantora, mas na relação dela com o marido, né? Que é uma relação de partilha, amizade. Ela é mais velha do que ele, bem mais velha, e ela tem doenças, ela tem sífilis, que ela herdou do antigo marido dela, e etc. Então ela tem lá vários problemas que não a predispõem, por exemplo, à intimidade, à vida sexual.
né? Porque ela tem ali, na época em que passa o filme, a história, não havia recursos para curar aquilo e tudo. Então ela acaba, sim, tendo uma vida de marido e mulher, porém sem essa intimidade, né? Sem vida sexual. O que eu sempre digo que está longe de ser o ideal, né? Porque casamento sem sexo não é casamento. Mas ali, olha só, eles têm uma relação de amor. Quase beirando o amor entre amigos, né? Porque eles não fazem sexo. E ele, inclusive, para satisfazer desejos e vontades dele, tal, como homem, ele acaba usando mesmo de outras mulheres. E não troca nenhuma delas pela sua esposa, entende? Nenhum dos casos que ele acaba tendo lá, ele troca pela esposa. Então ele acaba sempre voltando e querendo ficar com a esposa, e não com os casinhos que ele tem para resolver os problemas sexuais dele. Então, se a gente conseguir colocar um pouco de lado o nosso moralismo, que às vezes atrapalha para analisar essas questões, né? Porque a gente é moralista, a gente já fica com raiva do cara, tudo isso. A gente vai ver que o amor de fato é mais comprometedor do que algumas traições acham que podem atingir. Entendeu? Eu não estou dizendo com isso que toda traição então é superficial e toda traição merece perdão. Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que grande parte das pessoas traem porque querem erroneamente, bestamente, idiotamente, responder a impulsos e a desejos e necessidades físicas ou psicológicas. E isto não é amor. E nem mesmo é um tipo de descomprometimento amoroso. Vejam que coisa complicada isso daqui. A relação ideal, portanto, a gente está aqui sempre falando da relação ideal, sabendo que nós, seres humanos mortais aqui, temos relações reais, não ideais. Mas eu falo da relação ideal para que a gente tenha um padrão de comparação. Para que a gente saiba para onde a gente tem que caminhar com a nossa relação. Né? O quanto a gente está distante desse ideal ou não. É para isso que serve o ideal. Ideal não serve para neurotizar, né? Neurotizar, deixar você angustiado. Ideal serve para lembrar para onde eu tenho que ir. Para onde eu tenho que ir com a minha relação? Para onde eu tenho que ir com o meu casamento? Para onde eu tenho que ir com o meu namoro? Certo? Então, na relação ideal, o comprometimento amoroso, que é esta necessidade reconhecida do outro, especificamente aquele, nenhum outro, aquele, acaba gerando comprometimento, laço em todas as outras dimensões, psicológicas, físicas, sexuais, etc. É assim que acontece. Se houver o comprometimento amoroso, que é esse da minha condição pessoal, que se reconhece necessitada daquela pessoa especificamente, não adianta querer me dar outra, é aquela que eu quero, é aquela que eu preciso, é ela que eu amo. Então, as outras necessidades, que são partes de uma realidade que ama, as outras estarão junto. Estarão junto. Pode acontecer numa época que um aspecto da minha vida esteja menos enlaçado, eu esteja, sei lá, com menos apetite sexual pela minha mulher, pelo meu marido, pelo meu namorado. Numa outra época eu esteja pensando menos no fulano, esteja pensando menos em nós dois, sozinhos, juntos ou viajando, eu esteja meio cansado. Gente, isso é o normal da vida. Isso é o normal. Isso acontece. Entende? Então, porque é uma coisa dinâmica, não é uma coisa engessada, enraizada, mas há um dinamismo no amor também que não está fora do tempo. O tempo, as coisas que estão acontecendo, a pandemia, isso, aquilo, afetam essas composições dinâmicas do que a gente sente, do que a gente tem com o outro. Então, sim, há épocas que tem uma parte tua que está menos desejante do outro. Tem uma parte tua que está mais, está buscando além da conta, né? Está grudento, está isso, está aquilo, quer porque quer o outro assim, mais do que o equilíbrio aconselharia. Tudo isso é normal. Tende a
com o passar do tempo, as mudanças das circunstâncias, tendem a se equilibrar. O que realmente vai manter e justificar essa relação a dois, o que de fato vai manter você despreocupada num sentido com a tua relação, é, ao longo do tempo, você perceber que você precisa dele. Precisa, não porque ele paga as tuas contas, não porque ele é bom de cama, não porque ele é o pai dos seus filhos, mas porque ele é ele. E esta é a grande descoberta do outro. É você descobrir que você pessoalmente, por escolha sua também, precisa daquele outro, de tudo o que ele é, de tudo o que ele pode ser na sua vida. Você precisa dele. E volto a dizer, não por esta razão, ou por aquela, mas porque você precisa da pessoa. É a pessoa. E aí existem consequências, obviamente, da presença da pessoa na sua vida, que pode ser pagar as contas ou não pagar, que pode ser bom de cama ou não ser muito bom de cama, mas mesmo assim você quer ele. Entende? Você quer ele. Ela. É isso que importa para você no fundo. É estar com aquela pessoa. É projetar o futuro com aquela pessoa, porque não tem futuro, pessoalmente falando, para você, sem aquela pessoa. É um sinal de que as coisas estão correndo mal entre vocês? Então, veja aí o que você sonha, planeja para o teu futuro, o que você tem pensado e sonhado no teu futuro. E veja se o outro está nesses planos. Ou se eu tirar o outro da sua vida, se muda alguma coisa nos seus planos para o futuro. Se não muda nada nos teus principais planos para o futuro, quer dizer, estamos em maus lençóis. A coisa está feia. Consegue entender? Ah, Tiago, o que é um casamento falido? Um casamento em que eu perceba que o outro não tem poder sobre mim. Que eu posso me projetar para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Que eu posso fazer vários planos aqui na minha cabeça. Que eu posso sonhar várias coisas. E a ausência do outro não compromete os meus planos. Não compromete quem eu quero ser. Não compromete o que eu quero fazer. Ou seja, eu posso apagá-lo da minha vida. Isso é triste. Isso é terrível. É quando você percebe que isso aconteceu. Entende? E que a gente nunca vai saber explicar, tá, de maneira satisfatória por que é que isso acontece em vários casos. Mas eu sei que quando acontece é assim. Você percebe que você se projeta para frente, sozinho. Ah, então essa é a situação do solteiro, né? Essa é a situação da pessoa que não se relaciona, que não se compromete, que não namora faz tempo, ou que namora pouquinho e termina. A situação é essa. Ele não consegue, ou ele só se vê, só se projeta no futuro sozinho. É uma condição triste, na verdade. Ele não projeta um futuro comprometido com alguém. E ele passa até a gostar da imagem da solidão. Porque, afinal de contas, os planos são mais fáceis quando sozinho. A projeção de futuro é mais simples quando sozinho. Quando tem mais alguém, e esse alguém ainda tem poder sobre você, a ponto de até te mudar em algumas coisas, as coisas ficam muito mais dramáticas, muito mais complicadas. Mas também se ganha ao fazer isso. O que é que o solteiro deixa de viver? O que é que ele deixa de ter por estar fincado na solteirice dele e achando que está abafando? Ele deixa de viver o consolo da intimidade. Não é bom que o homem esteja só. Quando eu estou comprometido com alguém, quando eu reconheço o poder dele sobre mim e quero esse poder, eu não desgosto, eu não me sinto mal, eu não estou ressentido porque ele tem poder sobre mim, eu quero que ele tenha esse poder, eu quero que ele esteja na minha vida. Quando chegamos a esse ponto, nós estamos prontos para dividir, compartilhar as nossas misérias, aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós chamamos então de intimidade. Que é o superlativo de interioridade, diria Zubiri.
Intimidade é o superlativo de interioridade, ou seja, quanto mais dentro, mais íntimo. Quanto mais dentro, mais íntimo. E sozinho, eu não tenho condições de ser íntimo, nem mesmo de mim mesmo, porque há dimensões dentro de mim, porções dentro de mim, que não são acessíveis a mim mesmo sozinho. Vocês nunca ouviram falar de uma coisa básica da psicologia, que é um negócio chamado espelhismo, e que, em parte, a gente se conhece olhando para os outros? Os outros sendo espelhos nossos? Uma parte do que nós sabemos a nosso respeito é porque a gente olha para as outras pessoas e faz comparações. Portanto, um homem numa ilha deserta tem um limite muito pior, entende? De conhecimento de si do que o homem que está na grande cidade. E que tem encontros com pessoas, e que tem amigos, e que tem namorada, ele tem vários espelhos. Agora imagine-se quando você consegue trazer um desses espelhos para dentro de você, para espelhar as coisas mais escondidas, e às vezes mais misteriosas, e às vezes menos alcançáveis dentro de você. Isso é o amor à intimidade. E isso é coisa que nem amigo consegue chegar tão fundo, tão longe. Só um amante consegue isso. Entende? Só um amante consegue. Não só ir junto com você para dentro do teu quarto mais escuro, na maior das intimidades, tocar aquilo que você realmente é, como um amante consola você de ser aquilo que você é, de bom e de mal, de glorioso e de miserável, como todo mundo tem. Só mesmo um amante. Então, o solteiro está perdendo alguma coisa? Meu Deus, ele está perdendo muito. Ele está com a vida organizada, ele está com a vida, né, do jeitinho que ele determina. Afinal, só ele determina o que acontece na vida dele, entre aspas, né? Agora, quando tem alguém na vida, já não é mais assim. Já começam, né, as dificuldades de limite, até onde vai um, até onde vai o outro, as diferenças de ideia, as diferenças de objetivo, de sonho, de projeto, até combinar mesmo, vamos fazer isso, vamos comprar a casa, ó, vamos investir no teu mestrado. A dois, é claro que exige muito mais batalha, exige muito mais, tem muito mais dificuldade, exige muito mais dos dois ali. Mas as delícias também da vida a dois, nunca um solteiro sozinho em casa vai conseguir provar. Nunca. Porque todo o esforço que ele fizer para se conhecer, para se entender melhor, para se perdoar, inclusive, dos próprios erros, tudo vai ser um desgaste danado. Um desgaste. Porque o mesmo que julga vai ter que perdoar. Sendo que quando você está com alguém, essas funções são divididas. E você se consola quando você, ao olhar para a tua miséria interior, olha para a do outro e vê que ele também é miserável como você. E vê que ele também depende de você, como você depende dele. Você divide o fardo da humanidade. O ser humano. Você divide a humanidade. Você divide a dificuldade de humanidade quando você ama. Quando você tem um amante que é teu íntimo mesmo. Quando você está comprometido. Quando você não tem vergonha mais de apagar a luz e ficar nua. E pedir que ele toque. E pedir que ele entre. E pedir que ele vá até teu quarto mais escuro. Isto é intimidade. Esta é a delícia da vida 2. É não precisar mais ficar vestido dentro do quarto. Entende a simbologia disso? É pensar, sentir e poder falar, e poder dividir. E às vezes mostrar sem palavras o que é que está acontecendo com você, sabendo que o outro não vai te recriminar, não vai te julgar, não vai te achar a pessoa mais idiota ou a pessoa mais suja, porque você dividiu aquilo com ela. Querem que eu choque vocês agora? Às vezes no Instagram perguntam lá, meu namorado fica vendo pornô, ele disse que eu devia ver com ele, o que eu faço para curá-lo? Assiste com ele, ponto. Assiste com ele. Não simplesmente condene ele por assistir. Não faça isso, não caia nessa armadilha. Nessa armadilha falsamente religiosa. Não caia nessa. E não quer dizer que você vai agora fomentar e alimentar isso nele. Você vai entrar no quarto escuro dele. Você vai ver esse aspecto da vida dele. Você vai tocar, você vai sentir com ele. Você vai ver o que se passa dentro dele. Por que ele assiste, por que ele quer, por que ele precisa.
E depois você pode fazer algo com isso. E vocês podem chegar num denominador comum. Olha, eu não gosto de assistir todo dia, eu não gosto de assistir sempre. Eu não tenho essa necessidade, mas qual é o meio termo que a gente pode chegar aqui? E às vezes só o fato de saber que ele não precisa se esconder de você já vai libertá-lo. Entende? Boa parte desse povo que fica vendo pornografia de madrugada faz isso porque é escondido. Vocês não entendem isso? Porque ele acha que é um quarto tão escuro que ninguém vai querer entrar e que ele vai ter muita vergonha de mostrar para qualquer pessoa. Então ele fica se imiscuindo e com ao mesmo tempo autocomiseração e sentindo um pouco de culpa e depois afagando a si mesmo dentro de uma coisa que no fundo, cara, você não é muito pior porque você faz isso. Não é. E você, mulher, você não é muito pior porque você pensa no vizinho. Porque você sente tesão no instrutor da academia. Porque você vê a novela e achou o ator bonito e na verdade queria casar com ele. E você pensa naquele teu momento de bobeira. Tudo isso são aspectos dentro de você que estão chamando atenção, que estão gritando, que estão querendo ali algo. Mas a tua pessoa não pode ser movida para lá. A tua pessoalidade. Ou seja, a dependência do teu marido tem que ser maior de você do que do pornô que ele assiste. Essa é a dependência saudável. O poder maior sobre ele tem que ser o seu, não o dos vídeos. Entendem? Então chegamos a esse ponto que, concluindo aqui o nosso mini curso, a descoberta do outro é também a descoberta de mim mesmo. É uma estrada de mão dupla. Quanto mais eu vou em direção ao outro, porque quero amá-lo, porque quero me comprometer, porque quero que ele tenha poder sobre mim, mas também vou em direção a mim mesmo, que me descubro nisso e me permito ser descoberto e me permito ser tocado. Quanto mais eu toco, mais eu sou tocado. Quanto mais eu abro, mais eu sou aberto. Esta é a maravilha. Descobrir o outro, que é não qualquer outro, mas aquele especificamente, que é o que você ama, do qual você depende, do que você não consegue imaginar futuro sem ele, é a única via de descobrir verdadeiramente a si mesmo e ser perdoado por isso. Perdoado por isso. Amor e perdão são praticamente a mesma coisa. Ok? Enfim, pessoal, espero que isso tenha sido útil para vocês, que essas reflexões aqui, hoje uma aula um pouco mais densa, né, um pouco mais profunda, mais assim, comprometedora, eu diria, mas que esse mini curso, olha, assista, né, quantas vezes você quiser, que ele tenha aberto aí algumas janelinhas que iluminem você mesmo, a sua relação, que não neurotizem, que não te angustiem, mas que te tenham colocado aí luzes para você seguir um caminho, né, para se aproximar um pouco mais do que seria o ideal. Lembrando que o ideal é ideal porque é irrealizável. Por isso que ele é ideal. Então, na realidade, a gente vai se aproximando do ideal. Esse é o nosso desafio. Sempre olhar para onde a gente podia estar indo, onde a gente está e o que falta. E buscar esse que falta. Não desistir, entende? Busca o que falta e confia nessa busca. Havendo comprometimento pessoal, vale a pena. Um abraço para todo mundo que assistiu esse mini curso. Obrigado por terem aceito, né, esse convite, esse desafio e por principalmente englobarem junto com a Escola de Formação Humana, por estarem agora acompanhando as aulas, por estarem aprendendo, porque muito do que vocês vão precisar para refletir melhor lá nas relações, no relacionamento, vai ser dado pela Escola de Formação Humana, né? Que é a formação da pessoa, para que ela possa se comprometer. Ok? Então nos vemos nas aulas das terças-feiras, todos os bônus que vocês têm que acessar, que vocês ainda têm que assistir, tirem proveito disso tudo, tá? Um abraço, até a próxima.